Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Nós vamos estar aí agora através desse canal, trazendo aí para vocês as aulas de física e eu espero que todos estejam bem, estejam bem aí, lavando muitas mãos e não saindo de casa, essa é a recomendação. Mas não pode parar de estudar. Então vamos dar início à nossa aula, dilatação térmica, a aula de hoje. Esse tema é um tema muito presente no nosso dia a dia. Nós todos os dias se deparamos com situações em que acontece esse fenômeno de dilatação térmica. Vamos para a definição. Então, quando ocorre a variação de temperatura e tem ali um aumento, nas dimensões do corpo, nós caracterizamos então como que aconteceu a dilatação térmica. Então, existe também a contração térmica, quando a temperatura varia, diminuindo, aí vai acontecer a contração térmica. A estrutura do corpo ela é constituída por átomos, por partículas. Quando aquecemos um corpo, as suas partículas elas começam a se movimentar com maior velocidade. Essa é a definição de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação no corpo. Essa é a definição de temperatura. Sendo assim, se as partículas vão estar se agitando, cada vez mais, então elas vão querer ocupar mais espaço, elas vão se chocar mais e, obviamente, elas vão querer ocupar mais espaço devido a essa agitação. Então, temperatura alta significa partículas mais agitadas e corpo mais dilatado. Então, quando tem uma redução na temperatura, também nós vamos observar que o corpo vai se compactar, ou vai acontecer aí a contração térmica. Exemplos práticos disso daí como nós vemos aqui, uma estrutura de um trilho, que esqueceram do detalhe em que quando se aquece, a estrutura ali do ferro ela vai aumentar de tamanho. Normalmente o que ocorre é que os engenheiros já programam isso daí, já tem esse dado, esse cuidado de quando for fazer uma ponte, quando for fazer um trilho, já considerar que o trilho vai se dilatar, então deve se deixar uma distância entre os trilhos para que não aconteça isso daí, de entortar a estrutura do trilho. Certo? Observamos também aqui nos fios, nós vemos que nos fios, durante o dia, essa curva aqui dos fios torna-se maior. Por que isso daí? Porque os fios dilatam, então eles ocupam mais espaço, fazendo então com que venha descer aí a estrutura do fio. E quando está num dia, numa temperatura baixa, tende a contrair os fios aí, e nesse caso eles se esticam, ficam mais esticados. Outro detalhe aqui, uma cerâmica, esse detalhezinho na cerâmica não é à toa. Esse reagente aí nas cerâmicas, por exemplo, nas quadras de ginásio, que faz aquele piso imenso, ali polido, e eles deixam essas linhas aqui entre as cerâmicas. Essas linhas entre as cerâmicas aqui têm um significado interessante, que elas é justamente para que quando ocorrer a dilatação na cerâmica, elas não venham aí se trincar ou rachar. Então, justamente aí é o espaço para poder trabalhar aí a dilatação da cerâmica, poder se mover aí com a mínima dilatação que acontece, mas não ter rachadura devido a essas dilatações. Alguns cientistas fizeram uma previsão de que os oceanos vão subir de 11 a 77 centímetros. Isso é uma previsão, através de modelos aí, de cálculos aí. 11 a 77 centímetros no final do século XXI. Ele vai aumentar no nível do oceano. Isso devido à dilatação, devido ao aquecimento aí, do planeta. Ok, mas o que isso importa? Veja bem, a cada 1 centímetro que sobe no oceano, no nível do oceano, o oceano ele adentra dentro das costas terrestres aí, 1 metro. Então, a cada 1 centímetro que ele aumenta no seu nível de água,
ele adentra 1 metro da superfície. Agora vamos imaginar, por exemplo aqui, algumas ilhas, por exemplo, ilhas pequenas, a 77 metros aí de cada lado aí na costeira, elas vão chegar a desaparecer. Tem algumas ilhas que já estão desaparecendo, certo? Ok, então finalizando aí essa parte dessa introdução, vamos aos tipos de dilatação volumétrica. Primeiro tipo de dilatação que eu quero comentar aqui é a dilatação linear. Veja bem, os corpos quando dilatam, todos eles vão dilatar nas 3 dimensões, certo? Vão dilatar nas 3 dimensões. Porém, dependendo da característica do corpo, nós vamos observar que nós podemos separar 3 tipos diferentes de dilatação. Como assim? Os corpos em que tem uma dimensão que se destaca, né, das outras, por exemplo, prevalece, o seu tamanho é bem maior que as outras, então esse corpo nós vamos observar nele apenas a dilatação linear. Que tipo de corpos que tem essa dilatação? Por exemplo, fios, né, arame, tudo que tem essa estrutura. Uma das dimensões é muito maior que as outras. Essa característica de material permite então nós observarmos apenas a dilatação linear. Então na dilatação linear nós vamos ver que vai dilatar apenas no comprimento. Esse comprimento será chamado então de L. Então bem atentos aí a essa notação, né? O L vai ser utilizado para o comprimento. Aqui eu coloquei um esquema representando o L0, ou seja, representando aqui um comprimento inicial de uma certa barra, né? Após o aquecimento, aconteceu uma dilatação, que eu vou chamar de ΔL, né? Houve um aumento, e aí, então, se tem um comprimento final, L, né? Onde que eu tenho uma barra agora maior que a anterior, certo? Por definição, então, nós vemos que L vai ser igual L0 mais ΔL, ou seja, se eu somar o quanto que tinha antes, né, mais o quanto que aumentou, aqui ó, o quanto que tinha antes, que é o L0, mais a variação que aconteceu aí no comprimento, ΔL, eu vou obter então o comprimento final, né? Por testes em laboratório, obteve-se então a definição de como que vai variar o comprimento em um certo material. Essa variação ela depende do comprimento inicial, né, L0, depende de uma constante alfa e depende da variação de temperatura, certo? Essa constante alfa aqui, que é o coeficiente de dilatação linear, é a característica do material. Então, cada material vai ter um alfa diferente. Ok. Podemos definir, então, a partir aí da junção dessa fórmula 1 com essa fórmula 2, temos, então, aí uma relação final, onde que o comprimento final pode ser obtido a partir do comprimento inicial, mais 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Ok? Essa fórmula aqui ela é bem importante aí para resolver alguns exercícios. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dilatação superficial. Segundo tipo de dilatação, nós vamos ver na aula de hoje. Dilatação superficial é uma dilatação de uma área, ou seja, de 2 dimensões, né? Então agora eu estou falando que vai ter uma área inicial, quando se tem uma temperatura, né, inicial, aí, considerando que a temperatura inicial mais baixa, né, que a temperatura final. Então vai acontecer um aquecimento, então eu vou obter aí uma área maior, né? Da mesma forma, eu posso pensar que para S, a área final é igual à área inicial, que é o S0, mais a variação da área que ocorreu aí, o quanto que aumentou, certo? Ok, então, partindo da mesma ideia, a definição também aí, a partir de testes, né, de análises experimentais,
que a variação da área que tem também depende, né, da área inicial, depende do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial do material, e da variação de temperatura que vai acontecer aí no material, certo? Então esse beta aqui depende do material, ok? Voltando ao nosso esquema aqui em cima, que a área final vai depender então de uma área inicial mais 1 mais beta vezes a variação de temperatura. Essa fórmula aqui também vai ser muito utilizada. Terceiro tipo de dilatação e o último para a aula de hoje, dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, nós observamos agora uma dilatação em 3 dimensões, né? Dilatação agora se refere ao volume. Então eu vou ter aqui um volume inicial, após um aquecimento, aí agora nós temos um volume final, que é representado pela letra V, né? A ideia é a mesma apresentada anteriormente. O volume final é igual ao volume inicial, mais o quanto que aumentou, que é o ΔV, ok? A mesma ideia aqui também é apresentada, né, que a variação do volume depende do volume inicial, agora de uma outra constante, que é o gama, né, que também é a característica do material, ok? E da variação de temperatura. Essas 3 coisas aqui influenciam na variação do volume. Dando aqui essa fórmula 1 e a fórmula 2, a expressão 2, então uma expressão final para o cálculo aí do volume, a partir aí do volume inicial, do gama e da variação de temperatura. Ok, a última parte dessa aula eu quero retomar só uma questão sobre os coeficientes, né? Então, temos aqui o coeficiente alfa, que é utilizado para a dilatação linear de uma dimensão, o beta, né, de 2 dimensões, o gama, né, de 3 dimensões, que é a dilatação volumétrica. Então, o alfa ele é considerado o coeficiente de dilatação linear, o beta, o coeficiente de dilatação superficial, e o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica. Ok? Existe aqui uma relação entre eles. Por exemplo, o beta ele é igual 2 vezes o alfa, certo? Se para mim obter o valor do beta, eu devo multiplicar o alfa por 2. E, né, o gama é igual a 3 vezes o alfa. Sendo assim, nós temos que o gama é igual a 3 meios de beta. Então aqui eu finalizo essa primeira aula. Na próxima aula eu vou estar trazendo aí exercícios resolvidos para vocês. Até a próxima!